Golpe do boleto falso. Já ouviu falar desse crime? Conhece alguém que sofreu esse tipo de golpe? Hoje nós vamos falar desse tipo de enroscada e também vamos dar uma dica de como não cair e mais, vamos falar também como você pode requerer judicialmente a reparação de eventualmente ter caído nesse golpe. Eu sou Ilmar Muniz e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de assuntos do cotidiano, entretenimento, assuntos polêmicos, com olhar crítico, pitacos jurídicos e com um bom humor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber vídeos semanais de dicas jurídicas e também de opiniões críticas sobre assuntos do cotidiano. Mas sem mais delongas, vamos explicar o que é o crime do boleto falso. Você tem costume de receber boletos na sua casa para fazer pagamentos de compras que você faz no seu dia a dia, um comum ato da vivência do dia. E aí você faz um pagamento de um boleto, tudo certo, arquiva, guarda o comprovante. Meses depois você recebe uma ligação de um escritório de cobrança ou então uma notificação dizendo que determinado boleto está em atraso. Aí você fala, não, esse boleto eu já paguei, tá tudo certo. Aí você pega o comprovante e envia para a instituição financeira lá que está cobrando, dizendo, ó, tá pago, não devo nada desse boleto bancário. E a instituição fala, olha, infelizmente para nós você não pagou, esse boleto não corresponde aos nossos boletos. E aí que você vai reparar, depois claro de um grande desespero, começa a perceber que você fez o pagamento para um estelionatário, para um fraudador, você fez o pagamento para um boleto falso. E aí começa todo aquele desespero porque você pegou o seu dinheiro, passou para um criminoso e a instituição financeira ainda continua te cobrando aquele valor que você deveria ter pago para ela. E aí começa esse desespero. Então esse é o crime do boleto falso. E como isso de fato acontece, que nós percebemos depois de muita experiência nesses casos, que acontecem muito de vir para a gente lá no escritório. Em regra, os criminosos têm acesso de alguma forma às informações de que boleto que você recebe e quais são os valores que você recebe nos boletos comumente na sua vida. E como é que eles fazem isso? O que a gente percebeu em regra o que acontece. Você mora de aluguel num lugar, depois vai morar em outro, e aí você não transfere as suas contas, ou demora um tempo para transferir, que você mudou de endereço, ou então você trabalhava no lugar, recebia as suas contas no lugar, aí muda de local de trabalho e não informa com tanta velocidade que mudou, a instituição financeira continua mandando os seus boletos para determinado lugar onde você não está. O que acontece? As pessoas descartam essas contas, jogam fora, porque não são contas dela, né? O correio deixa lá. O que os criminosos fazem? Pega essas contas verdadeiras e pega todos os seus dados, os dados dos boletos e criam um boleto falso. E aonde é que fica falso no boleto que você não percebe? É naquela numeração em cima do código de barra. Sabe quando você vai ler lá o código de barra, vai ter o código de barra, em cima tem um monte de número. Aqueles números são falsificados no boleto fraudulento e você acaba pagando para uma conta que não tem nada a ver com o real credor que você deve. É aí que os criminosos atuam, é dessa forma que eles atuam. Por quê? Porque chega um boleto na sua casa que você já é acostumado a pagar, que você já paga com frequência. Então você não tem lá o cuidado de eu vou olhar se isso é verdadeiro ou se isso não é verdadeiro ou deixa de ser. Simplesmente chega na sua casa o boleto, você sabe que você paga para determinado local todo mês, chega lá o valor exatamente igual, você faz o pagamento e tá tudo certo, não é verdade? Infelizmente, por não ter esse cuidado, né, de olhar essa numeração, que não é comum e não é razoável que a gente passe todo mundo ficar olhando a numeração, infelizmente você cai aí no golpe do boleto falso. E como que você evita? Como é que você evita? Nós vamos dar a dica agora de tentar não cair no golpe do boleto falso. Quando você está digitando para fazer o pagamento, principalmente em caixa eletrônico, isso acontece, você já pode perceber quando você for fazer o pagamento no caixa eletrônico, você vai perceber o seguinte, que quando você digitar lá os números ou você colocar o leitor para fazer a leitura do código de barra, vai aparecer o nome do credor. O CNPJ às vezes aparece o nome meio que incompleto, mas aparece o nome. E o nome não bate com o credor real que você deve. Por exemplo, eu devo para o banco X. Lá não aparece o nome do banco X, aparece um outro nome. Por quê? É o nome da conta laranja que está sendo usada para realizar esse golpe do boleto falso. Então, esse primeiro momento não paga de uma vez. Coloca lá, digita e vê se realmente bate as informações para o credor ou não.
Essa é a primeira situação. Depois, você pega os boletos que você já tem comumente, que você paga normalmente para essa instituição, e pega esse boleto que chegou, ou pelo menos os boletos que vem chegando para você, e dá uma olhada assim, bate, né? O boleto que realmente caiu, que foi para a credora, que tá tudo certo, pega esse boleto novo e dá uma olhada para ver se os dados estão exatamente iguais dessa numeração. Vai mudar só a questão da data. Se tiver lá correspondente, tiver tudo certinho, já também é um outro indicador que é um boleto verdadeiro. Então você vai olhar o boleto e vai olhar na hora que for fazer o pagamento, antes de confirmar o pagamento, você vai olhar lá que foi para um credor em específico, né? Para onde é que foi. Perfeito? Então isso evita muito que você caia em um golpe. Outra coisa, se você já pagou todos os boletos, se você já pagou tudo, tá tudo certinho, chega mais um boleto na sua casa, não vai lá e paga para depois discutir. Primeiro, liga para a instituição, confirma, pega com uma confirmação por e-mail para que tenha certeza que esse boleto não é um boleto verdadeiro, que não tem nada a ver com aquela conta que você já pagou, para que você evite de sofrer um golpe. E deixar tudo isso por escrito, deixar isso tudo bem colocado, tá? Mas agora nós vamos falar de um caso concreto que nós tivemos a atuação, que saiu recentemente, uma decisão do tribunal, e que foi favorável à vítima, que foi favorável à nossa cliente, né, nesse caso, que pode ajudar muito as pessoas no dia a dia, que pode ajudar muito a questão de quem já sofreu esse golpe. E o que nós vamos aqui preservar, claro, os nomes, né, tanto do réu como da autora, para que você possa então ter ideia de mais ou menos qual que é a argumentação que é interessante você ter em mente para poder utilizar para não cair, e se caso cair nesse golpe, tentar reverter os valores de volta. Vou contar o caso concreto mais ou menos o que aconteceu e vou te dizer a argumentação que deu certo e que o juiz entendeu e que o tribunal também entendeu e que teve a reparação então dos valores pagos. E a vítima, né, a pessoa que procurou o judiciário, conseguiu reparar o valor. Só para você ter ideia. É uma senhora, né, no caso foi uma senhora, que ela comprou um número grande de equipamentos domésticos para o dia a dia, num supermercado grande, e ela dividiu em várias parcelas. E então ela pagava normalmente, todo dia tal, né, um dia específico, ela fazia os pagamentos dos boletos altos, acima de R$1.000, e em determinada hora uma instituição lá, que é a credora, ligou para ela dizendo: ó, você tem um boleto em atraso. Ela falou: não, esse boleto eu já paguei, tá tudo certo, eu tenho aqui o comprovante. Mandou o comprovante para a instituição falou: olha, infelizmente você pagou um boleto que não era verdadeiro, não tem nada a ver com a instituição aqui, e nós não podemos fazer nada, a senhora está devendo um boleto ainda de R$1.000 e poucos aqui, quase R$2.000. Ela entrou em desespero, óbvio, ficou lá sem saber o que fazer. Aí procurou o judiciário, né? Auxiliamos no acompanhamento do judiciário. E o que foi de entendimento do juiz? Qual foi a argumentação que é interessante que você possa ter para se respaldar num caso desse? Olha, a cautela que o hipermercado gostaria que ela tivesse não era razoável, porque o hipermercado falou que eles não tinham nenhuma responsabilidade sobre os dados dela, se o boleto chegasse falso ou não. E como ela nunca mudou, nunca teve nenhuma alteração de endereço, não teve nenhum tipo de mudança que fosse minimamente razoável ela ter que trocar endereço, algo do gênero, a única forma de ter vazado as informações dos dados era da credora, era da instituição. Foi essa a nossa argumentação. E o juiz entendeu que realmente era razoável esse entendimento, já que a pessoa que sofreu o golpe não deu nenhum tipo de brecha para que sofresse, não foi nenhum tipo de situação que ela sofreu esse golpe. O que o juiz entendeu? Olha, é razoável entender que todo mês chegasse um boleto da instituição tal, ela nunca mudou de endereço, mora há anos no mesmo lugar, nunca mudou de emprego, trabalha no mesmo emprego vários anos. Então ela não tem como ter uma cautela de achar que pode vir um boleto falso, e não é razoável exigir dessa pessoa que ela tivesse aqui um conhecimento técnico aprofundado para olhar o boleto se ele era falso ou não. Aí o juiz julgou então favorável à vítima, mandando a instituição reparar esse valor, desconsiderando aquela dívida, desconsiderando aquele valor cobrado, porque teoricamente ela pagou para um credor putativo mesmo, que seja uma questão de falsidade. A empresa recorreu, né, a instituição, esse supermercado recorreu, e no tribunal foi o mesmo entendimento. O entendimento foi e manteve a decisão do juiz, e por isso que eu posso falar desse caso, que já transitou em julgado, ou seja, não tem mais recurso. O tribunal entendeu do mesmo jeito, que não, olha, não era razoável exigir dessa pessoa que ela tivesse um conhecimento aprofundado, até porque ela nunca
teve qualquer alteração que pudesse minimamente dar essa sensação de que ela pudesse ter os dados vazados por algum lugar dessa instituição, com o boleto sendo desviado para algum lugar ou algo do gênero. Então a probabilidade de desvio de informação, de quebra do sigilo, pode ter acontecido na própria credora. E a credora deveria tomar as cautelas devidas, porque ela foi informada imediatamente assim que teve a notificação que foi feito um erro e percebeu-se que foi um erro. Então ela deveria ter tomado a devida cautela com segurança dos dados da pessoa. Esse foi o entendimento até do tribunal, e aí então foi desconsiderada a cobrança daquele valor como se já tivesse sido pago aquele boleto. E não teve muito... foi isso que aconteceu, de fato não teve muito o que fazer depois para a instituição. Então que se encerrou o processo dessa forma, e o judiciário entendeu que a vítima deveria ser reparada nesse dano. Perfeito? Então hoje nós falamos sobre o crime do golpe do boleto falso, uma dica de como tentar não cair nesse crime, e também dando aqui uma dica de um caso concreto com uma argumentação que deu certo para reparar o valor, nesse caso deixar de cobrar o boleto verdadeiro, tendo em vista que não era razoável a cobrança já da situação como nós já explicamos aqui. Então o vídeo de hoje é para te ajudar, te auxiliar a não cair nesse golpe, ou então se já caiu, ter argumento para tentar respaldar o seu direito. Se gostou desse vídeo, dê o seu like, comente, fale o que você achou desse tema, dê sugestões de próximos temas que nós vamos adorar falar com a nossa audiência. Até a próxima!